Movimento uniformemente variado, um dos movimentos muito importantes da física, ele fala sobre os corpos que estão andando, eles têm um movimento, andando, estão se distanciando de um ponto do outro, possuem uma certa velocidade, mas essa velocidade ela se altera. Mas como que ela vai se alterar? De qualquer jeito? Não, movimento uniformemente variado. Uniformemente significa que ele é sempre igual. Então, a forma com que o movimento muda a sua velocidade é sempre a mesma. Mas ele muda a velocidade. Pera, ficou meio confuso. É assim, ele está se deslocando. Ele vai ter uma velocidade cada vez maior. Ele vai ter uma velocidade cada vez menor. Agora, a taxa, a proporção com que esse carro, esse corpo, ele vai aumentando a velocidade é sempre a mesma. Ou diminuindo, também é sempre a mesma. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Movimento uniformemente variado é aquele movimento onde a gente tem a aceleração constante. A aceleração constante. Constante significa que ela é uniforme, sempre a mesma. É aquela taxa, aquela proporção que eu acabei de falar. Nós vemos aqui uma nuvem voadora aqui do Dragon Ball e ela parte da velocidade 0 e aí depois 2, 4, 6 e aí você já se ligou do que está acontecendo. Se esse corpo vai ficando cada vez mais rápido, porque ele está no movimento acelerado, ele vai ganhando velocidade. Então 0, 2, 4, 6 metros por segundo ele está ganhando. Só que ele está ganhando na mesma taxa. Ele está ganhando de quanto? Opa, deu para ouvir daqui? De 2 em 2. Ganha 2. Daqui um segundo, ganha mais 2. Daqui um segundo, ganha mais 2. Então a gente pode dizer que esse corpo ele está ganhando 2 metros por segundo de velocidade a cada segundo que passa. Então passou um segundo, ele ganha 2. Passou mais um segundo, ele ganha mais 2. Então ele está ganhando 2 metros por segundo a cada segundo. Quando eu falo 2 metros por segundo a cada segundo, consegue entender que na equação vai aparecer segundo 2 vezes? Metros por segundo a cada segundo? Por isso que a unidade da aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Então aqui a gente já pode descobrir a aceleração. Mas, teacher, a gente não vai usar nenhuma fórmula? Não vai ter fórmula? Vai ter formulinha. Só que a gente já está aprendendo a calcular de cabeça. Então eu vou passar a formulinha, mas ó, a gente já está dominando, né? Ah, zigotinha, vem lá comigo, ó. Agora eu poderia ter um movimento acelerado, onde eu vou ganhando velocidade, mas eu também posso ter um movimento retardado, onde eu vou perdendo velocidade. Nesse movimento retardado, onde eu vou perdendo velocidade, faço a mesma coisa. Eu vou retirando naquela mesma proporção. Então imagina agora o caminho contrário, do 6 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 0. Eu estou tirando 2 metros por segundo de velocidade. Então a minha desaceleração ela vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Manjou a parada? É porque eu estou diminuindo, eu estou tirando esses 2. Ficou muito fácil, né? Agora mais uma coisinha importante aqui, mais uma coisinha importante. Toda vez que o corpo ele está no movimento acelerado, pode ser que ele fale assim, ó, o corpo partiu do repouso. Então, momento de você anotar. Partir do repouso significa que a velocidade inicial dele é 0. Parte do repouso, velocidade inicial 0, ele acelera. Vrau! Agora, se eu tiver um movimento retardado, aí o exercício vai falar que o carro freia até parar. Se o carro freia até parar, então quer dizer que ele tem uma velocidade. A velocidade inicial dele vale alguma coisa, porque ele está se movimentando. Aí ele freia e a velocidade final dele passa a ser 0. Então, na aceleração, a inicial é 0 e a final é alguma coisa que ele vai ganhar. Na desaceleração ou no movimento retardado, ele tem velocidade inicial, só que ele vai perder e vai para 0. É óbvio, existem alguns exercícios que podem trabalhar só com esse pedacinho. Então a pessoa ela estava na estrada, então ela estava vindo com uma certa velocidade, aí ela entrou na cidade. Então ela não vai frear, ela não vai desligar o carro. Ela vem pela estrada com uma velocidade grande. A hora que ela entra na cidade, ela reduz a velocidade. Mas isso vai estar no seu exercício, dizendo que ele passa de 100 para 80 km por hora, alguma informação assim. Mas aqui então a gente fica com o acelerado a partir do repouso e com a frenagem até parar, que é onde ele tem o 0. E agora presta atenção com uma coisinha bem legal também. Quando ele vai acelerando, ele vai andar um pouquinho, porque ele começou do 0 e chegou aqui. Mas no próximo instante, ele já tem velocidade. Então, se ele andar pelo mesmo 1 segundo, ele vai fazer assim, ó, e vai andar um ΔS maior.
Agora, se ele já tem uma velocidade maior ainda, no próximo segundo ele vai andar muito mais. Então ele vai dizer, é por isso que as distâncias elas vão ser sempre diferentes. Então ele andou um ΔS, um ΔS maior, um ΔS maior ainda. Então aqui ele foi aumentando o espaço. E se ele for freando? Exatamente a mesma coisa. Se ele for freando, ele vai andar um monte. Depois menos, depois menos, depois menos, até parar. Então aqui que tem um perigo muito grande. Eu vou falar baixo, mas você tem que falar para a pessoa que dirige aí na sua casa. Tem que falar. Isso é importante, velho. Ó, utilidade pública. Se a pessoa está com uma certa velocidade dirigindo, lá de boa dirigindo, está com uma certa velocidade. Aí, ela resolve dar uma olhadinha no celular. Quanto tempo que demora para olhar o celular? Vê pelo tempo do filme, ó, do vídeo. Ó. Eu tô dirigindo, peguei o celular, dei uma olhadinha, não tô olhando para frente, tô olhando aqui, aí devolvi. Aí, deu uns 2 segundos. Nesses 2 segundos, a hora que eu olho para frente, eu vejo alguma coisa. Nossa, tem um negócio lá, eu preciso frear. Imagina, olha a distância que ele anda nesse tempo. Se eu olhar para baixo, o meu carro andou tudo isso sem eu nem ver. A hora que eu olhar para frente e frear, complicado, né? Então, nesse movimento de desaceleração, eu tenho que entender que a primeira desacelerada que eu der, o primeiro instante vai andar um monte. Depois, cada vez menos. Mas se eu não estiver atento, se eu estiver olhando para o celular, eu ando esse monte aí, ó, sem frear. Então, movimento uniformemente variado, ele serve para ganhar ou perder velocidade. Agora, você já entendeu a surpresa, você já sabe que a nossa formulinha é o ΔV por ΔT. A aceleração vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Olha que desenho fera! Isso aqui é um desenho, eu tenho uma pastinha com o desenho dos alunos que eu ganho, tudo Dragon Ball. Ferinhas, então a aceleração fica sendo ΔV por ΔT. Agora aquele lance que eu falei do metro por segundo, ó. Quando eu faço ΔV, eu faço metros por segundo a cada segundo. Então tá aqui, metros por segundo a cada segundo. Aí você sabe que para fazer uma divisão de fração, eu tenho que multiplicar os extremos pelos meios, ou barriguinha, barrigão, ou aquele lance de inverter a fração e multiplicar em cima. Quando eu multiplicar o metro por 1 vai ficar metro, segundo por segundo vai ficar segundo ao quadrado. Então é normal, se o exercício falar para você assim, ó, um carro ganha velocidade na taxa de 5 metros por segundo a cada segundo, você já sabe que é 5 metros por segundo ao quadrado. Se ele perde velocidade 3 metros por segundo a cada segundo, você já sabe que a desaceleração é de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Pegou? Então vamos lá, um exemplo perigoso, que é o exemplo da gravidade. A nossa gravidade, ela não é só uma gravidade. O que é a gravidade? A gravidade, ela também é chamada de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade tem esse nome porque ela faz com que os corpos ganhem velocidade ou percam velocidade, sempre no sentido do centro da Terra. Como assim ganha ou perde? Se você soltar alguma coisa de um prédio, então eu desenhei um prédio aqui, vamos supor que demore 3 segundos para cair esse alguma coisa. Com a aceleração da gravidade para baixo, vale 10. A gente já entendeu que não precisa nem fazer fórmula, não precisa fazer ΔV por ΔT. Se a gravidade vale 10, a cada segundo que passa ele ganha 10. Então ele vai ganhar 10, 1 segundo, 10 metros por segundo, vai ganhar 10 no próximo 20, vai ganhar 10 no próximo 30. Se ele demorar 3 segundos para cair, ele vai chegar lá no chão com 30 metros por segundo. Aí você fala, nem é muito. Faz metros por segundo, multiplica por 3,6. Você encontra que o 10 metros por segundo é 36 km por hora. Tá doido? Então, a hora que ele chegar no chão, ele vai ter mais de 100 km por hora. Ô louco, Tite. Se eu soltar um negócio de cima do prédio e ele demorar 3 segundos para cair, ele vai cair com mais de 100 km por hora? Sim, desprezando a resistência do ar. Então quer dizer que se eu tiver uma cachoeira e a cachoeira tiver uns 50 metros de altura, eu estiver tomando um banho de cachoeira de boa e lá de cima rolar uma pedra, ela bater na minha cabeça, vai vir rápido? Vai, pra caramba. Mas tá bom, ó, aqui o que vai acontecer agora? Eu solto ele para baixo e ele vai ganhando velocidade, mas eu posso jogar para cima também. Vamos supor que eu tenha muita habilidade para jogar futebol. Eu cato a bola e dou um bico para cima. Chutei ela para cima. A hora que a bola sai do meu pé, ela sai com muita velocidade.
vamos supor, 108 km por hora, para facilitar. Ela vai ser com 108 km por hora subindo, mas a gravidade está puxando ela para baixo. Então, daqui um segundo, a gravidade vai ter puxado tanto ela que ela vai estar com 72 km por hora. Depois de mais um segundo, 36. Depois de mais um segundo, ela faz o quê? Ela para, 0. E aí ela retoma todo o movimento. É por isso que às vezes você já deve ter ouvido que quando você taca alguma coisa para cima, ela sai e volta com a mesma velocidade. Manjou a parada? Então, quando eu solto alguma coisa com a gravidade, ele vai caindo, ganhando de 10 em 10. Se eu jogar contra a gravidade, ele vai perdendo de 10 em 10. Legalzinho? Então, preste atenção para as instruções. Todos os vídeos na descrição tem instrução do que você precisa fazer depois da aula. Porque não é só ficar olhando, né? Não é só aprender, porque você aprendendo, né? Monstrão. Também tem que botar em prática. Então, instruções aqui embaixo com exercício. Fechou? Valeu!